Olá, turma. Professor Nilson falando aqui do canal Ajuda Aí, Professor. Tudo bem com vocês? Turma, vamos dar continuidade aqui ao nosso curso sobre trigonometria no triângulo retângulo. Mas antes da gente aprofundar, é importante a gente conhecer alguns conceitos que são preliminares, e um desses conceitos preliminares é a notação que a gente usa para os elementos do triângulo. Nesse caso aí, os dois triângulos, o A, o B e o C, que são triângulos semelhantes, tá? Bom, o que é importante a gente saber como representar no triângulo retângulo? Primeiro, como representar os lados do triângulo, como representar os ângulos internos, as medidas dos lados e as medidas dos ângulos, tá? Então, repara só quando a gente fala aqui dos lados do triângulo. Eu tenho, por exemplo, aqui, ó, o lado A, B, e em cima desse lado eu tenho um tracinho. É importante entender o que é esse tracinho, tá, turma? Esse tracinho ele representa pra gente, neste caso aqui, um segmento de reta. Estou escrevendo aí para vocês, significa um segmento de reta. O que é isso, professor? Lembrando, uma reta ela não tem começo nem fim. Uma reta não tem começo nem fim. Já um segmento de reta ele é um pedaço de uma reta, então ela tem começo e tem fim. Esse tracinho significa para a gente que nós temos um segmento de reta que tem começo e tem fim. Da mesma maneira, uma semi-reta ela tem começo, mas não tem fim, ok? É assim que funciona. Como eu representaria uma reta, professor? Eu precisaria colocar aqui uma setinha desse lado e uma setinha desse outro lado aqui representando um segmento de reta, ou representando, perdão, uma reta, tá? Ou, no caso, uma setinha só, indicando para mim que tem começo e não tem fim, representando aqui uma semi-reta. Tá? Mas esse assunto para um outro vídeo que eu vou detalhar isso aí para vocês saberem direitinho como funciona, tá bom? Nesse caso aqui, o mais importante é que a gente saiba que esse tracinho em cima significa um segmento de reta, e aqui eu estou falando do segmento de reta AB. Outra coisa que é importante saber, o que são essas letras? Essas letras, elas significam para a gente os extremos do segmento de reta, neste caso, tá? Os extremos do segmento de reta. Se fosse uma reta, significaria algum ponto que tivesse representado nela, tá? Mas como aqui é um segmento, nesse caso aqui significa extremos. E quem que são os extremos aqui? Ele está dizendo para a gente que a reta começa em A. Onde que está o A aqui? Repara nesse triângulo. Começa em A e termina em B, certo? Então ele está falando especificamente deste lado do triângulo, tá bom? Bom, se você tem aí o AB, a gente também tem aqui, ó, BC. O BC, onde que ele começa? Começa aqui, ó. Começa também aqui, só que ele termina este segmento, no caso aqui em C. Então ele está falando aqui, ó, no caso deste lado do triângulo. Tá bom? E para finalizar, a gente tem aí o lado AC. Quem que é o lado AC? Ele começa aqui no A e termina aqui no C, seria este lado aqui que ele estaria falando. Tá bom? Então, representação de lado, quando é um segmento de reta, a gente utiliza um tracinho em cima das letras. Isso é importante que vocês saibam. O próximo elemento que a gente precisa conhecer diz respeito aos ângulos internos do triângulo, tá? E a representação é parecida com a representação dos lados. Nós temos aí, por exemplo, o ângulo BAC. E da mesma maneira, as letras representam o início e o fim, portanto, os extremos. Então aqui o B e o C representam os extremos do nosso ângulo, tá? E onde você observa aí o acento circunflexo, no caso do A, é o ângulo que a gente está falando. Então, observa aqui, ó. Onde que começa o nosso ângulo aqui? Ele está indicando para a gente. Começa em B. Então, este ângulo ele começa aqui, certo? Aí ele percorre um lado, percorre o lado, o próximo ponto é o A aqui com acentinho circunflexo. Então ele está falando deste ponto aqui, que é este ângulo aqui, e aí ele termina em C. Repara só o caminho que ele segue. Ele vem de B para A e de A para C. Portanto, este ladinho aqui está representado aqui, ó. Internamente é B, A, C. Tudo bem? Então, a representação do ângulo é um pouquinho diferente da representação do lado, porque ela inclui também a letra correspondente ao ângulo. Ok? Você pode usar qualquer letra para representar o triângulo, mas a partir do momento em que você definir as letras que você vai utilizar
no triângulo, aqui nós temos triângulos representados com a letra A, B e C. Você pode usar, por exemplo, o XYZ, mas uma vez que você definiu que esses são os lados, aí a forma como você atua, como você representa os elementos, é sempre a mesma. Tá bom? Então, turma, da mesma maneira, repara só, eu tenho aqui ó, o ângulo ABC. Quem que seria o ângulo ABC aqui? Ele começaria aqui em A, aí ele viria aqui para B, e aí ele terminaria aqui em C. Então, o meu ângulo ABC seria esse aqui, ó, ABC, com acento circunflexo no B, representando esse ângulo aí, ok? E, por fim, o ângulo ACB. Começa também no A, começa aqui no A, ok? Passa pelo C, que é esse outro aqui, e vem para o B. Nós estamos falando deste outro ângulo aqui, ó, ACB. Okay? A princípio, essas informações podem parecer bem introdutórias, mas é importante que todos vocês saibam para não ter dificuldade depois na hora de representar as relações trigonométricas. Tá bom? Então é importante que a gente aprenda isso bem. Outros elementos que são importantes que a gente conheça são as medidas dos lados. E aqui nós temos as medidas A, B e C. O que é importante a gente saber aqui? Isso aqui a gente poderia substituir por valores. Tá? Então poderia ser, por exemplo, 5, 3 e 4. Mas isso aí varia de acordo com o tamanho do triângulo. Tá bom? Então como que a gente representa a medida de um lado? Então, por exemplo, o A aqui poderia ser um valor e a medida do segmento BC. O B é a medida do segmento AC. E o C é a medida do segmento AB. Tudo bem? A gente representa aqui com uma letra solitária que poderia ser um número aqui. Normalmente é um número. É de um número que a gente está falando. Outra coisa que a gente precisa saber, nesse caso, fica bem relacionada ao vértice. Como que eu represento as medidas do ângulo? Por exemplo, para representar a medida do ângulo A, eu colocaria uma letra e o acento circunflexo. Então aqui coincide com a letra do vértice, tá? Mas não necessariamente precisa coincidir, tá? Então quando você vir uma letra com um acento circunflexo em cima, nós estamos falando que essa letra representa o valor da medida do ângulo do triângulo aí que a gente está relacionando. Uma coisa que eu preciso que vocês saibam também é, por exemplo, o ângulo aqui A. Eu quero que vocês observem, o ângulo A ele tem essa caixinha aqui com uma bolinha no meio. Então sempre que vocês virem uma caixinha, tá, com uma bolinha no meio, o que ele está querendo dizer para a gente? Ele está dizendo que esse é um ângulo de 90 graus, tá? Com o formatinho de uma caixinha, bem quadradinho, tá? E esse canto que tem um quadradinho e a bolinha, esse ângulo é chamado de ângulo reto. E todo triângulo que tiver esse ângulo reto, ele é um triângulo retângulo, tá? Ele é um triângulo retângulo e é só com esse tipo de triângulo que a gente consegue trabalhar com o teorema de Pitágoras, que vai ser importante para a gente conhecer aí as relações trigonométricas, principalmente quando a gente for comparar relações uma com a outra. Tudo bem? Bom, para finalizar, eu quero só demonstrar para vocês a semelhança de triângulos. O que é importante você saber? Repara só, eu tenho neste triângulo aqui alguns lados que coincidem com esses outros lados. Então, por exemplo, observa aqui, ó. Aqui eu tenho dois tracinhos, duas curvinhas, e aqui também eu tenho duas curvinhas. O que ele está dizendo para mim é que nesse caso eu tenho ângulos que são semelhantes, tá? Então a abertura deste ângulo é exatamente a abertura deste outro ângulo, ok? Da mesma maneira, tenho aqui uma curvinha e aqui eu tenho outra curvinha. Ele está dizendo para mim que entre esses dois triângulos, estes ângulos são semelhantes. E para finalizar, este ângulo tem um quadradinho, assim como este outro ângulo. Então, quando eu observo que esses três triângulos têm ângulos que são congruentes, ou seja, que apresentam a mesma abertura, ou seja, que são muito parecidos, eu tenho aqui triângulos que são
semelhantes, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho triângulos que são semelhantes e é importante que vocês reconheçam essa semelhança de triângulos para poder dar sequência aí no aprendizado de vocês da trigonometria. Tudo bem? Vamos ficando por aqui nesse vídeo. No próximo vídeo a gente vai aprender mais algumas coisas relacionadas à trigonometria. Um beijo do professor e até mais.